o Morgan Stanley não conseguia fazer o que estava fazendo o JP Morgan. E, por acaso, alguns caras que já tinham trabalhado comigo foram para o Morgan Stanley. Eles me fizeram um convite. Puta, chega, Marcelo, não aguento mais perder mandatos para você, vem para o Morgan Stanley. E eu fui para o Morgan Stanley. Foi uma saída difícil do JP Morgan. Se você falar, você está arrependido? Não, eu nunca me arrependo de nada que eu fiz na vida. Isso é importante. Apesar de falar para você, puta, mas você falou que o JP Morgan é o maior banco, você já trabalhou no banco? No mundo? Sim, é o maior banco. É o melhor banco do mundo, by far. É o melhor lugar que eu já trabalhei como banco, não como gestor, na minha vida. Mas eu recebi uma proposta indecorosa para ir para o Morgan Stanley. E aí, eu fui para o Morgan Stanley cobrindo os mesmos setores. E aí, não tive tanto sucesso porque peguei um mercado muito ruim. Não diria que o meu sucesso no Morgan Stanley como banker não foi o que eu esperava, porque o mercado não teve mais IPOs. Eu fiquei quase 5 anos sem IPOs. Né? M&As, fizemos alguns muito fracassados, M&As extraordinários, transações excepcionais que no final não aconteceram, porque eu sempre sempre queria mais dinheiro para vender, sabe? Aqueles caras que tenho certeza que hoje se arrependem de nunca ter feito a transação, né? Não saber que ter a capacidade de tomar decisão, né? De clientes que não sabiam tomar decisão. Então, mas é um banco, o Morgan Stanley é um banco extraordinário, mas nada hoje eu posso falar, porque eu já estou fora, hoje eu posso falar o que eu quero, né? Nada comparado com um JP Morgan, né? Em todo sentido. Porque eu me identificava muito com o JP Morgan, porque o JP Morgan é client first. Eu sou client first, como eu sou hoje na minha gestora. Eu posso perder dinheiro na física, mas o meu investidor, eu não admito ele perder dinheiro. Né? Então, para mim, e o JP Morgan é assim, né? Uma cultura do analista até o Jamie Dimon. Acredite se quiser, eu dei no avião do Jamie Dimon. Então, foi uma honra. Né? Que legal. Foi legal, porque ele era tão simpático que eu estava atrás, ele estava na frente, ele foi lá, servia, sabe, naqueles aviões private jet, você sabe que o cara sempre tem os snacks, né? O cara foi lá, servir, gente boa pra cacete. Quando ele esteve no Brasil, a gente foi do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu não fui com ele para o Rio de Janeiro, mas voltei com ele. Por acaso. Não tava... Então, é uma cultura, gente, de um nível muito alto, de um compromisso muito alto. Compromisso que eu quero dizer, compromisso com o cliente, compromisso com o companheiro, compromisso com a empresa. Isso é fundamental. Né? Isso eu aprendi muito com isso. Mas eu fui para o Morgan Stanley, não me arrependo. Me arrependo de ter deixado as pessoas que eu deixei, como Daniel Darain, que ficou chateado comigo, um grande amigo que faleceu, ficou muito chateado comigo, porque a gente era carne e unha, eu e ele. A gente se dava bem, né? Os IPOs, a gente sofria juntos. E eu ficava... meus IPOs eram muito difíceis. Nessa época ele era head de CM já? Ele era head de CM na América Latina. Um cara de uma... Eu conheci o cara quando o cara era estagiário. E nunca vou esquecer uma coisa. No primeiro dia de JP Morgan, quando eu fui anunciado no e-mail para o mundo inteiro da minha contratação, porque lá os caras... Quando o cara entra, eu era VP, né? O cara, para o mundo inteiro, na hora que escreveram a minha contratação, ele mandou um e-mail para mim. 1 minuto depois, lembra de mim? Ele falou? Eu sou Daniel Darain, o estagiário que trabalhou com você na transação da Lafarge. Pô, você não pode esquecer um cara desse. E é um cara de uma inteligência. Eu aprendi muito com esse cara, né? Ricardo Stern, talvez o melhor M&A banker que eu já vi na minha vida. E Daniel Darain, o melhor ECM guy que eu já vi na minha vida. Então, essas coisas você não esquece. Né? Tanto é que eu, como a Canuma hoje, quando eu criei a Canuma, eu tive no
no JP Morgan, eles me convidaram uma vez para ir almoçar no JP Morgan, o Daniel Darim fez questão de participar do almoço. Então aquilo me traz, aquilo você nunca pode esquecer, né? Uma coisa que eu... Aí eu fui para o Morgan Stanley, voltando aqui para a gente não perder a negócio, e aí eu saí do Morgan Stanley. E montei uma empresa chamada Kanuma Capital. E por que eu montei essa empresa? Tinha um chefe lá também, que é um dos caras, um dos melhores investment bankers que tem, já teve, chama-se Marcelo Najibori. Nunca posso deixar de homenagear Dan Lavacek, Ricardo Stern e Marcelo Najibori, porque são 3 caras que foram fundamentais para a minha carreira. Então, muito importante, nunca esqueça na vida das pessoas que foram importantes na sua carreira. Nunca esqueça isso. Né? Então, essas pessoas foram muito importantes, então eu nunca esqueço esses caras. E ele falou um dia para mim, Marcelo Najibori, eu fui fazer uma apresentação na BR Malls. Eu fiz uma apresentação da BR Malls no Rio de Janeiro, nós saímos, entramos no táxi, Marcelo falou uma coisa para mim, isso no início que eu estava no Morgan Stanley. Puta, Marcelo, você deu uma aula pro Carlos Medeiros, pro presidente, você deu uma aula, cara. O que você entende desse negócio é uma coisa impressionante. Eu te vejo um dia como um gestor. Eu falei, cara, tá bom. Tá bom, né? Ok. Meu chefe falou, tá falado, né? Ele que paga minha conta, né? E aí eu fui criar Kanuma. Kanuma eu queria criar uma empresa. Tinha uma empresa nos Estados Unidos que existe até hoje. No final, hoje eu estou batendo ele no meu fundo. Meu fundo bate ele agora. Ele é meu benchmark, mas eu bato ele hoje. Chama CoinSteers. CoinSteers é a maior gestora de recursos de real estate, não de private equity, de fundos abertos, né? Fundos mútuos. Blackstone, Brookfield são os maiores de private equity, mas de fundos abertos é CoinSteers, é o maior gestor de REITs. REITs, quem não sabe, são as empresas de real estate dos Estados Unidos, chama-se REITs, Real Estate Investment Trust. E esse cara é um benchmark para mim. Sempre segui esse cara como investment banker. Eu sempre gostei, eu falei, quero ser CoinSteers no Brasil. Criei uma empresa, contratei gente, tudo com meu dinheiro. Modelos maravilhosos para fazer gestão. 1 ano preparando a empresa para ir para o mercado. E já falando com investidores para ir buscar dinheiro, conversando fazendo market sounding para saber se o meu modelo de negócio fazia sentido, até que a Brookfield apareceu na minha vida. A Brookfield foi meu cliente no JP Morgan e no Morgan Stanley. Eu trabalhei para eles no Morgan Stanley, num Fairness Opinion, quando eles criaram BPY nos Estados Unidos. Eu trabalhei para eles. Eu conhecia muito bem o pessoal da Brookfield. E o novo CEO da Brookfield era um cara que eu assessorei ele durante 2 anos. Só não posso falar o deal, porque é um deal foi um deal muito que não saiu, mas que era muito relevante. Eu estava no Morgan Stanley. Eu assessorei esse presidente, esse presidente. Durante 2 anos o cara gostou muito da minha assessoria. Até que eu estou no mercado levantando capital, mas ainda não tinha nenhum capital comprometido. Os caras fizeram uma oferta para mim. Falaram, cara, eu quero um CIO no Brasil. E eu quero você. Caramba, cacete. Que bom, né? E aí, por que eles me queriam? Né? Na realidade, por isso que é importante, né? Nada na sua vida é por acaso, né? Auditoria, lembra? Auditoria, consultoria, execução de M&A, investment banking. E aí veio isso. Por quê? Porque o Brasil tinha dificuldade de se comunicar com os Estados Unidos.
As pessoas que estavam no Brasil não tinham capacidade técnica. Eles queriam uma pessoa mais técnica. Mais sofisticada. Mais, vamos dizer, talvez mais sofisticada, que pudesse trazer os investimentos de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, pronta, com apresentações, com metodologias, com uma visão de investment banker. E os caras queriam crescer no Brasil e me fizeram essa proposta, mas a única coisa que eu pedi em troca é que veja bem, eu tinha trazido gente de fora para trabalhar comigo. Eu não poderia abandonar. Seria algo muito difícil para mim fazer com que eu fosse para Brookfield e todo mundo que apostou na Canuma, naquela que eu chamo de Canumazinha, porque ela, né? Canuma 1. Canuma 1, cara, eu seria Ia ficar chato. uma traição. Então a única coisa que eu fiz é Brookfield. Negociamos durante 3 meses. Fui para os Estados Unidos, conhecer todo mundo. Outra coisa importante, que é uma recomendação para todo mundo. Você vai entrar numa empresa, você não adianta conhecer só o cara no Brasil. Você tem que ter a assinatura da sua contratação no Brasil e lá fora. Isso foi no JP Morgan, isso já tinha sido no Deutsche, JP Morgan e Morgan Stanley. O número 1 lá fora tem que te conhecer. E ele tem que dar a bênção da sua contratação. Isso é fundamental. Ele precisa estar comprado. Que você é a pessoa, porque ele vai te apoiar no que você precisar. E você, quando precisar, você vai ligar para o cara, porque ele te trouxe. Né? Não foi você que pediu, foi ele que te trouxe. Então tem uma dívida moral aí, né? Então, eu aceitei esse convite, levei todo mundo. E graças a Deus foram 6 anos de muito sucesso, onde eu entrei como vice-presidente também, como CIO, eu era CIO mesmo, eu era CIO no Brasil, me deram esse cargo de CIO, mas CIO vice-presidente, depois me tornei Managing Director, que não é fácil ser um Managing Director na Brookfield, a nível mundial, você tem que passar por toda uma eu estava numa crescente, uma bela de uma reputação, adorava o que eu fazia. Eu estava com o maior portfólio do Brasil sob minha gestão, de 11 bilhões de reais naquela época. Nossa. Né? Era muito legal, porque eu tinha o maior cheque no Brasil para comprar ativos imobiliários. Não tinha nenhum ativo de grande porte que não passava pela minha mão. Só para o pessoal ter uma noção. Você comprava prédio inteiro. Portfólios inteiros. Fizemos transações bilionárias. Não milionárias. Bilionárias. Isso mudou minha vida. Depois a gente fala sobre isso. Sobre as transações. Mas eu tinha um sonho, né? A Canuma. Sempre aquele sonho dessa Canuma. E é interessante porque quando eu estava em Boston, com minha família de férias, eu estava indo para Nova York para entrevista com o número 1 e número 2 da Brookfield, porque eles no Brasil não estavam conseguindo me convencer para ir para a Brookfield. Eu estava ainda na minha Canuma, eu queria Canuma. Então, eles queriam, o Brasil e o CIO da América Latina não conseguia me convencer. Aí os caras ficaram chateados. Faz o seguinte, manda esse cara falar com o Brian Kingston. Que ele não vai falar não. Eles foram espertos, os caras são espertos. E fui para os Estados Unidos para falar com o Brian Kingston e outro, que eu esqueci o nome, era número 1 também de shopping centers, um canadense, muito boa gente. Eu fui para lá e aceitei, né, por causa disso. Muito bem, eu aceitei esse convite, fiquei lá durante 6 anos, onde eu nunca aprendi tanto na minha vida. É mesmo? Os caras são muito bons. Meus chefes eram muito bons. Eu tinha acesso a coisas que eu nunca tive na vida. Investment bank é uma coisa, gestão é outra. Né? Mas um bom investment banker pode se tornar um bom gestor.
mas não necessariamente um bom gestor para se tornar um bom investment banker. Uhum. E eu aprendi demais. Esses caras me ensinaram. Se eu achava que eu entendia alguma coisa do setor imobiliário, eu não entendia nada. Eu vi que eu aprendi tudo que eu precisava aprender com esses caras. Entendi. Voltando ao que o Marcelo Nagibonin falou em Boston para mim, Marcelo, eu entendo a sua decisão. É difícil essa decisão de ir para Brookfield. Mas ele falou, daqui a 5 anos, Marcelo, você vai ter uma capacidade de fazer a sua empresa muito melhor do que você tem hoje, com muito mais capacidade em todos os sentidos. Não deu outro. Depois de X anos, eu conto como que nós criamos a Canuma Capital, que foi em função de uma grande transação que eu fiz. Né? Não foi por acaso. Né? Só aconteceu porque eu fiz uma grande transação e as pessoas viram minha forma de pensar, minha forma de negociar, minha forma de executar a transação, e aí fizeram esse convite para criar a Canuma Capital, onde eu tenho meus sócios financeiros e meu grupo somos totalmente independentes, onde nós hoje gerenciamos alguns fundos no Brasil. E aí a Canuma, ela nasceu primeiro independente, depois você trouxe o sócio financeiro, ou ela já nasceu com o sócio financeiro? Ela já nasceu com o sócio financeiro. Eu não tinha pegado essa parte. Ela começou, na realidade, foi um namoro do BTG comigo antes. Eles me pediram há muitos anos atrás para ir para o próprio BTG. E hoje eu posso falar. A Brookfield nem sabe disso. Eles queriam que eu fosse para lá. E eu achei melhor não ir. Entendi. Achei que não era momento. Eu tinha uma liberdade para falar não, e falei não. E aí foi a maneira de a gente fazer a transação. Ver se ele vai para lá, vamos ser sócios. Entendi. Mais ou menos isso. Cara, que incrível. E depois da Canuma, você tem algum plano? Porque você foi planejando e executando. Não tenho nenhum plano. A Canuma é o final act. É o final. É o teu legado. É a minha última coisa que eu vou fazer na minha vida. É a Canuma, não tenho dúvida nenhuma. Eu digo que vou falar nunca, mas eu acho que está na hora, nos próximos anos, 5, alguns anos, acho que eu mereço, né? Eu mereço, acho que descansar um pouco, né? Eu acho que todo mundo merece descansar. Eu acho que eu mereço. Então, ainda é cedo. Não sei quando vou parar, porque não consigo me ver em casa. Eu leio relatórios de todos os bancos o dia inteiro. Então, minha vida é leitura o dia inteiro, estratégia, comitês. Eu não consigo me ver fora desse mundo. Então, para ir para um passo além, eu preciso me preparar psicologicamente, preciso me preparar como cidadão e como pessoa, porque é um cara que hoje, eu trabalho há 42 anos, você não para depois de 42 anos. E eu acho que não faz bem para ninguém parar. Então, eu não pretendo parar, mas eu sei que um dia essa realidade eu vou ter que enfrentar. Bom. Achei incrível, Marcelo. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa.